Estou feliz por estar aqui de verdade. Quero cumprimentar aos irmãos que estão me assistindo de outro auditório, você que está na sua casa, que a bênção de Deus te alcance nesta hora. Eu vindo para cá, eu recebi uma mensagem do Denis Micael, lá de Pirassununga. Ele disse: pastor, manda um abraço para aquela igreja, para o pastor Wilson. Eu e minha esposa, nós estamos conectados. O senhor foi longe, lá em Michigan, lá não sei aonde, mas em Pirassununga tem um povo lá também. Eu estou feliz, é um prazer poder estar com os irmãos. Vamos a um texto, Salmos de número 46. É um texto conhecido, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui nesta noite. Salmos de número 46. Eu vou ler para nós ganharmos tempo, irmãos. Vai dizer assim, ó: a fé perfeita em Deus, cântico sobre Alamote, para o cântico mor entre os filhos de Corá. E ele começa cantando dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Receba isso, irmãos. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Receba o peso dessa palavra: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Já podia dizer amém, porque Deus já falou conosco na leitura. Receba o peso desta palavra. Tome assento em nome de Jesus. Irmãos, acredita-se que quem compõe este salmo foi o rei Ezequias. Se ele não foi o compositor do salmo, pelo menos ele louvou numa hora que ele precisou por demais. Salmos para nós, ele é lido, mas para o judeu é louvado, então são louvores. E a história vai dizer que esse salmo ele foi composto numa hora de uma grande adversidade. Diante de uma grande adversidade, acredita-se que foi composto esse salmo. Preste atenção, irmãos. Na hora da guerra, o texto vai dizer que um servo de Deus compõe um hino. Eu vou repetir: na hora da guerra, o servo de Deus compõe um hino. Ou seja, para nós guerra é para atacar, contra-atacar. Na hora da guerra é para se defender. Hora de guerra, desculpe da expressão, mas é a verdade, é para matar ou para morrer. Mas o crente é diferente. Deus chama o crente na hora da guerra e tem vitória que Deus para dar para crente. Deus fala assim, você fala: Senhor, o que eu faço diante desta guerra? Deus está dizendo: cante. Mas Senhor, estamos em guerra. Deus está dizendo: cante. Tem vitória que vem através do cântico, tem vitória que vem através de uma lágrima nos olhos. Às vezes a guerra está tão grande que você não tem uma palavra de expressão nos lábios, mas a lágrima desce. Deus olha do trono, a lágrima diz: não, vou dar vitória. Mas pela lágrima, a lágrima rolou, vou fazer a vitória chegar. O cântico, na hora da guerra, Deus faz o crente louvar. Só crente faz isso, meu irmão. Isso é só para crente. Lembra de Josafá quando estava sendo oprimido pelos seus inimigos? A história vai dizer que Josafá recorre a Deus e Deus dá uma estratégia para Josafá que para nós na mente humana é incalculável. Deus fala para Josafá: Josafá, separe os soldados e os levitas, é o que eu vou usar nessa guerra aí. Quem sabe Josafá entendeu mais ou menos assim: Deus vai mandar os soldados na frente louvando, enquanto os levitas vêm atrás na retaguarda, ou melhor, os soldados na frente guerreando, enquanto os levitas vêm atrás na retaguarda louvando. Deus diz: não, coloque os soldados atrás observando e os levitas na frente louvando. Por quê? Porque nesta peleja não tereis que pelejar. Receba
Oh glória, Deus está dizendo: um glória teu aqui, eu fecho a boca do leão lá. Um glória teu aqui, eu aplaco a fúria do mar na tua casa lá. Um glória teu aqui, eu visito o teu corpo e te dou saúde. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Receba através do louvor. E tem salmo, irmãos, tem uns salmos que são, todos os salmos, mas tem uns salmos que são terríveis. Os salmos, por exemplo, tem salmos que é chamado de salmos de lamentações. Que salmo é esse, pastor? O salmo que o salmista, quando foi compor, ele começou e acabou se lamentando. Por exemplo, o salmo de número 13, se não me falha a memória, o salmista vai dizer assim: Senhor, até quando, Senhor? Até quando tu ficará calado em prol desta minha causa? Ele está se lamentando. Salmo de número 22, o salmista vai dizer assim, fazendo a alusão do Messias, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Salmo de lamentações. Mas tem salmos que ele é também conhecido como salmo de lamentações. Desculpe da minha expressão, mas tem uma cereja nesse bolo aí. Ele é salmo de lamentações com ações de graça. E qual que é a diferença? A diferença é que ele também começa se lamentando, mas no meio do cântico ele acaba agradecendo. Eu vou repetir, ele começa lamentando, mas ele acaba agradecendo. Começa lamentando, mas acaba agradecendo. Eu não sei como é que você entrou, mas eu sei como é que você vai sair. Oh, glória! Pode ter entrado lamentando, mas vai sair agradecendo. Salmo de número 3, por exemplo, é um salmo desse. O salmista vai dizer assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Está lamentando. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Sabe o que estavam dizendo do salmista? Nem Deus salva ele desta. Nem Deus vai poder fazer alguma coisa para ele nesta hora. Salmo de número 3. E sabe qual é o contexto do Salmo 3? Quando Davi foge de diante do seu filho Absalão. A história vai dizer que são poucos que ficaram com Davi, mas Absalão fez e ganhou o coração do povo e se tornou um exército contra o pai. Quando o pai tem que fugir pelas costas dos montes das oliveiras para não morrer, aí o texto vai dizer que ele compõe esse salmo. Ele compõe o Salmo 3, acredita-se que nesta hora ele também compõe o 4, apesar de não estar na ordem crescente. Acredita-se que ele compõe primeiro o 4, depois o 3. Ele sai da casa dele, no meio do percurso ele para e diz assim: espera aí, eu vou cantar um hino aqui agora. Não, mas não é hora de cantar, é hora de fugir. Não, eu sou crente, Deus está mandando eu cantar. E ele começa: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Só que aí Deus cata o cântico de derrota e começa a transformar em vitória. Eu vou repetir porque é profético. Deus pega o cântico de lamento e começa a colocar cântico de vitória. Aí ele continua dizendo: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Eu não terei medo de 10 milhares de pessoas, alamanaio, que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Deus meu, exalta-me, Deus meu, porque tu vai quebrar o dente dos ímpios na boca. A salvação vem do Senhor e sobre o seu povo. Maramamai, receba o peso desta palavra. A luta pode estar por aqui, mas Deus está dizendo: eu estou colocando um cântico novo na boca de crente hoje aqui. Ei, calabaço, estou sentindo Deus aqui. A nuvem está baixando aqui nessa casa. Receba. Quem sabe você entrou aqui com medo da situação, medo do que está acontecendo, mas Deus está dizendo: e prepare um glória. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E você não será atingido. Você crê nisso, irmãos? É Deus quem faz isso. E voltando para o Salmo de número 46, acredita-se que quem compôs esse salmo foi Ezequias. E Ezequias compõe esse salmo numa hora terrível, irmãos. Eu disse, só o crente que na hora da guerra consegue ter inspiração. Já vi Deus falar para vasos dele assim: estou te dando a vitória. Te vi quando tu rolou uma lágrima deitado com a cabeça no teu travesseiro. Mas tu já viu crente? Você já viu alguém vencer com a cabeça no travesseiro, irmão? Crente, só pode ser crente. Porque quem guerreia as nossas guerras não somos nós, é Ele. A hora do soldado, irmão, na hora da guerra o soldado tem que estar de prontidão. Já vi em círculo de oração da igreja da minha mãe,
Deus usar profeta e dizer assim para alguém assim: tenho visto as tuas guerras, filha, mas também ouvi o teu clamor que tu fizeste debaixo do teu chuveiro. Mas hora de chover é hora de guerra. Mas na hora do chuveiro, vai louvando, e o louvor, oh Jesus, oh glória. Quem sabe você está me assistindo da onde você estiver, e você está pensando: Senhor, o que eu faço? Deus está dizendo para alguém aqui: cante, cante, que o teu louvor vai movimentar o meu braço. Oh glória, estou sentindo Deus aqui. Deus está dando estratégia de guerra para alguém aqui. Você não vai discutir, você não vai brigar, você não vai enfrentar. Deus está dizendo: você vai cantando, eu vou agindo, tu vai louvando, eu vou fazer. Eita, glória! Mas voltando para o texto aqui, irmão, por causa do horário, o texto vai dizer que Ezequias nesta hora compõe o salmo. Acredita-se numa situação que ele está passando de afronta. E sabe quem é que está o afrontando? Senaqueribe. Tinha um nome o inimigo. O inimigo se chamava Senaqueribe. Mas primeiro, quem era Ezequias? Ezequias foi filho de Acaz. Acaz, o texto vai falar horrível dele. O texto vai dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. O pai de Ezequias, o rei Acaz. A história vai dizer, irmãos, que ele foi ímpio. A história vai dizer que ele se desviou dos caminhos do Senhor. O texto diz que um dia ele entra na casa de Deus, chama os levitas e os sacerdotes e diz assim: ó, pode acabar com esse negócio de louvor e palavra aqui, acabou. Fecha a porta da casa de Deus e dispensa todo mundo, manda todo mundo embora. Não quero porta de casa de Deus aberta, muito menos levita e muito menos sacerdote aqui dentro. Acaz foi tão ímpio, tão perverso, que a história diz que ele oferece filho seu diante de altar de deuses pagão para ser queimado em sacrifícios a deuses pagão. A história nos diz que ele queimou incenso a outros deuses. Ele mandou fechar a porta da casa de Deus. Ele trocou o altar da casa de Deus. A história diz que quando ele vai visitar um outro rei ímpio, ele chega na casa do outro rei e vê um altar de pedra. Ele olha aquele altar de pedra e pergunta assim: que negócio que é esse aqui? Aí alguém diz assim para ele assim: é o altar do Deus dessa nação. Eu disse: mas eu achei bonito esse negócio, eu quero um negócio desse lá na minha terra. E alguém diz assim: mas onde o senhor vai mandar colocar? Na casa de Deus. E diz o texto que ele tira o desenho, manda para lá, e quando ele chega em Israel, o altar já está pronto. E alguém pergunta: rei, tem certeza que é para colocar na casa de Deus? Eu tenho certeza. Mas aonde é para colocar? Coloca no lugar do altar de Deus. E com o altar de Deus, o que eu faço? Não joga fora não, guarda ele, mas põe para o lado de fora. Altar de Deus para o lado de fora e o meu para o lado de dentro. Acaz sabia que no altar de Deus ele não podia brincar. Acaz sabia que no altar de Deus ele não podia falar o que ele queria. Altar de Deus tem limite, altar de Deus tem dono, altar de Deus tem fogo, oh glória. E aí o texto vai dizer que ele manda fazer tudo isso. O texto diz, irmão, que ele ainda manda separar pessoas que andavam no caminho do Senhor e maltratar essas pessoas. Ou seja, ele não queria ninguém que adorasse a Deus. Este foi Acaz. Mas o texto vai dizer, irmãos, que na morte de Acaz é levantado Ezequias. Ezequias, quando é erguido a rei no lugar do seu pai, uma das coisas que eu acho fantástico é que o texto vai dizer assim, ó: e fez Ezequias o que era reto aos olhos do Senhor, conforme foi seu pai Davi. Você entende isso, irmão? Mas espera aí, o pastor, o pai dele não era Acaz? Sim. E por que falou de Davi? Davi era da linhagem, mas o pai era Acaz. E por que ele não escolheu o pai? Ele escolheu o rei. Ele tinha tudo para dar errado, ele tinha tudo para escolher o caminho errado, mas ele olhou entre o certo e o errado e disse: não, entre o certo e o errado eu vou ficar com o certo. O texto não vai dizer: e ele foi como foi o seu pai Acaz. Não, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme Davi. Quero dar uma notícia: só erra quem quer, porque caminho da bênção está aberto também para quem quiser. Exemplo também tem para quem quer. Glória. O texto diz, irmãos, que ele fala assim, ó: vamos na casa de Deus. Quando chega na casa de Deus, primeira coisa que ele vê, a casa de Deus fechada. Diz: não, porta da casa de Deus não é para estar fechada não. Porta da casa de Deus é para estar aberta. Mas é a pandemia, mas é para estar aberta. Mas é o vírus, mas é para estar aberta. Mas tem medroso, mas tem os corajosos que vai deixar a porta da casa de Deus aberta. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Tem uns crentes que sumiu da igreja. Não aqui não, lá em Catanduva. 4 meses sem aparecer na igreja. Sumiu da igreja. E um dia eu no púlpito da igreja, Deus falou assim comigo: diga para a minha igreja
que se eu não guardar, podem estar trancafiados dentro de casa, passa por baixo da porta, sobe as escadas, vai na cama e pega debaixo do cobertor. Receba. Irmãos, de 3 dos nossos que pegou, os 3 estavam longe da igreja. Verdade ou não é? 3 que pegou, longe da igreja, trancado dentro de casa. Não queria não, porque muita gente aglomerado, não dá para ficar perto não. Eu não sei nem porque a igreja está aberta. Os da igreja Deus guardou, e os debaixo da coberta foi visitar lá também. Se Deus não guardar a tua casa, meu irmão, profetiza o milagre de Deus e proteção. Receba esta palavra, eu estou profetizando. As estatísticas ainda estão dizendo algumas coisas contrárias, mas eu profetizo, nós não estamos presos nas estatísticas, nós estamos diante da palavra daquele que está sentado no trono. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que... Eita lá, mamai! Oh glória! Ezequias diz: abra a porta da casa de Deus. Mas ó rei, não tem ninguém aí mais, teu pai mandou embora. Mandou embora os sacerdotes, mandou embora os levitas. Disse: não, manda buscar. Lugar de levita é na casa de Deus. Lugar de levita é na casa de Deus. Lugar de sacerdote é na casa de Deus. Quem sabe quando foram chamar os sacerdotes, os levitas, eles já tinham até pendurado a chuteira, desculpe da expressão. Quem sabe, diz: o rei mandou nós embora, acabou para nós, acabou o ministério, acabou a igreja, acabou o chamado. De repente alguém bate na porta: ó, o rei mandou te chamar. O que? Vai desenterrar o que estava enterrado e entregar na... Eita, é profético. Ninguém vai barrar aquilo que Deus tem na tua vida. Receba o peso desta palavra, e se você pode, dar um glória por ela. Quem sabe alguém que me escuta diz: acabou. Deus está dizendo: acabou de recomeçar. Oh glória! Manda chamar de volta, mandou trazer. Irmão, começou a faxina. A faxina foi pesada. Oh, faxina pesada. O que estava dentro da casa de Deus, que achava bonito, mas era lixo. Quando Ezequias entrou dentro da casa de Deus, o texto vai dizer assim, que ele mandou jogar tudo fora. Só para vocês terem uma base, irmão. Foram 16 dias de faxina, de tanto lixo que a casa acumulou dentro da casa de Deus. 16 dias. O texto vai dizer que foram 8 dias para jogar fora o entulho, e 8 dias para colocar no lugar o que estava fora do lugar. 8 dias para colocar fora o entulho, e 8 dias para colocar no lugar o que estava fora do lugar. Quanto tempo vai levar eu não sei, mas que Deus vai colocar a igreja dele no lugar. Mandou chamar o sacerdote, mandou chamar levita, enfim. E o texto vai dizer que foi um grande avivamento. Diga comigo: um grande avivamento. Mas alguém não gostou, e esse alguém tinha nome. Para nós, inimigo. Para Ezequias, Senaqueribe. O texto vai dizer, irmãos, que Senaqueribe se levanta contra Ezequias. E o texto diz que ele vem e acampa ao redor de Judá. Você entende o que é isso, irmão? O inimigo faz acampamento ao redor de Judá. Aí o texto vai dizer que quando Ezequias olha o rei Senaqueribe, o texto vai dizer: e viu Ezequias que que o rosto de Senaqueribe era de guerra. Ou seja, ele viu o rosto, mas também talvez não a atitude do rei. Mas só de acampar em volta, só de cercar, o texto vai dizer que no rosto, o texto não vai dizer que Ezequias viu arma, o texto não vai dizer que Ezequias viu carros de guerra, cavalos de guerra, não vai dizer que viu escudo, viu lança, não senhor. O texto vai dizer que só viu o rosto. O que isso quer dizer, pastor? Que Deus não deixou Ezequias nem envergonhado e muito menos confundido. Eu vou repetir: nem envergonhado e muito menos confundido. Porque pode até chegar em você, dar sorriso e 3 tapas nas costas, mas eu profetizo que se tiver camuflado, Deus vai abrir os teus olhos e mostrar o rosto. Oh, glória. Primeira coisa que Ezequias fez, irmão, ele se antecipou. Ele se antecipou, e o texto vai dizer que ele mandou fechar as fontes de Judá. Se antecipou. Perceba que quando ele vê que o rosto é de guerra, ele não foi tirar satisfação, não. Ele não foi lá dizer assim: você está fazendo o que aqui no meu território? Você está fazendo o que aqui em volta das muralhas da minha terra? Que você tá... Não, ele não foi discutir, não foi trocar farpa, não mandou mensagem para ninguém, não mandou mensagem Instagram, não compartilhou em grupo, não senhor. O texto vai dizer que ele se antecipou.
Às vezes, irmãos, Deus está trazendo à tona o que está escondido, não é para você tirar satisfação, é para você se antecipar. Você está vivo aí, irmãos? Aperta o cinto aí. O texto vai dizer que ele manda fechar as fontes. Tape as fontes de Judá. Por que rei vai tapar? Porque o inimigo não precisa saber das minhas fontes. O inimigo não precisa saber da minha água, da pureza das fontes que Deus abriu para mim. Irmão, o texto vai dizer que ele manda fechar as fontes por alguns motivos. Dentre eles, ele pode envenenar a água, envenenar quem vai tomar da água. Segundo, ele pode jogar lixo na água e estragar a água da fonte. O que ele mandou fazer? Tampe as fontes e esconda, para que o inimigo não venha olhar e cobiçar as fontes. Ninguém precisa saber das suas fontes. Oh Senhor, Deus te deu, é teu. Guarda o que Deus te deu, zele pelo que Deus te deu. O texto vai dizer que ele manda tapar as fontes. E sabe onde ele vai? Ele vai para a casa de Deus. E quando ele corre para a casa de Deus, o texto diz que os príncipes de Senaqueribe, lá do lado de fora da muralha, começou a gritar. E a gritar dizendo assim: nós vamos entrar nesta terra, nós vamos pegar tudo que nos interessa, saquear, lamber o que tem aí que nos interessa, matar os homens, vamos levar os jovens, vamos sequestrar as mulheres, roubar o ouro, a prata, o gado desta terra. E Ezequias está no templo orando. Aí o texto diz que os príncipes de Ezequias chamam os príncipes de Senaqueribe e fala assim: ei, não fala no nosso idioma não, fala no idioma de vocês. Por quê? Porque o povo aqui, se eles ouvirem o vosso idioma que vocês querem fazer no idioma nosso, eles vão ficar tristes, vão ficar preocupados, vão ficar perturbados, vão ficar agitados, vão ficar temerosos. Então fale no idioma de vocês, que nós temos gente aqui que traduz, e nós vamos levar a notícia para Ezequias. O inimigo diz: não, mas nós queremos assustar mesmo. E sabe quem ficou assustado, irmão? O texto não vai dizer que quem ficou assustado foi quem estava lá de dentro do muro. O texto vai dizer que quem ficou assustado foi quem estava em cima do muro. Os crentes de cima do muro olhou e falou: olha o que eles estão falando ali. E quis trazer notícia para quem estava dentro. Quem estava dentro, mas quem estava em cima do muro ficou com medo. Oh glória. Eu não quero nem me esticar nesse assunto, mas percebe que esse ventinho que nós estamos passando, quem conhece, quem sabe quem está em cima do muro, percebe que ficou com medo, irmão? Percebe nisso? Os irmãos entendem isso? Ou é só em Catanduva que acontece essas coisas? E o texto vai dizer que ele escreve cartas e manda para Ezequias. Ezequias leva as cartas das afrontas de Senaqueribe no altar de Deus. E diz o texto que quando ele começa a apresentar, ele manda mensageiros ir lá falar com o profeta Isaías. Isaías não está em cima do muro não. Isaías não está ouvindo por trás da parede o que os príncipes de Senaqueribe estão dizendo não. Isaías não está anotando as afrontas do inimigo não. Isaías estava na brecha, e quando chegou o pedido do socorro, Deus fala para o rei, manda o rei, e fala para o rei ficar tranquilo e não temer. Aí a profecia é forte, irmão, porque pelo caminho que ele veio, ele volta. Ele não entra nessa terra, ele não vai jogar um dardo, ele não vai lançar uma flecha, mas está cercado, é que você está dentro da casa e você não está vendo. Isaías ia responder: mas aqui é o meu lugar, é dentro da casa, eu não quero saber o que está acontecendo lá fora, eu estou aqui adorando quem está mandando aqui dentro. É aqui dentro que tem resposta, e a resposta daqui de dentro é: ele não lança uma flecha, ele não lança um dardo, não vai usar escudo contra essa terra. E prepara um glória, pelo caminho que veio ele vai voltar. Ele pode até estar armado e querendo lançar dardo, mas na tua casa, diga amém. Na tua família, diga amém. Na tua saúde, diga amém. Ele não vai lançar um dardo. Receba esta palavra. Oh glória. Estou sentindo Deus aqui, irmãos. Eu não sei o que estava preparado para a minha casa, eu não sei o que estava preparado contra a minha vida e a minha família, eu não sei o que estava preparado contra a tua, mas eu tenho uma notícia: não cai um dardo na tua terra, não cai uma flecha na tua terra. Se prepare, meu irmão, e pelo caminho que o mal veio, ele vai voltar. Oh glória. Aí, irmãos, preste atenção. Aí acredita-se que Deus dá inspiração para Ezequias, mas não saiu nem para dar discutidinha. Deus desceu na casa e falou para Ezequias: compõe um hino aí. Aí o texto vai dizer assim: cântico sobre Alamote.
Sabe o que é isso, irmão? Pessoas de vozes altas e aguda. É o que Deus mandou Ezequias separar para cantar. Não era para qualquer um não, irmão. Não é para quem está na hora do louvor morrendo, não. Por que riu? Não era para quem está, eu estou com uma dor na perna, eu vou ficar sentado na hora do louvor. O pastor disse, entra na guerra. É 1h30 de culto, 2 horas, não sei, 40 minutos. Em Catanduva é 40 minutos, irmão. Não dá nem para esquentar as turbinas. Nós já estamos dando a bênção apostólica. Os jovens querem cantar, as irmãs querem cantar. Quem canta quer cantar, quem prega quer pregar bastante. O pregador começa, quando ele pensa que vai decolar, irmão, desliga a turbina, acabou o culto. 40 minutos, agora eu vou vir na igreja de Deus com todas essas restrições, suando o bigode com a máscara, apreensivo, seja como for, diante de um dia de labuta. Eu vou vir aqui ficar no número reduzido, distanciado, não posso pegar na mão do meu irmão e vou ficar morrendo na cadeira. O louvor está sendo entoado, eu vou ficar deitado na cadeira. Deixa para deitar quando tu chegar em casa. Deus está dizendo, eu quero com quem canta alto. Eu quero gente de voz aguda agora. Oh, glória. E o salmista começa, e Ezequias começa, e eu vou repetir o salmo e vou encerrar. Ele começa, Deus é. Olha, Ezequias, se tu soubesse o que está do lado de fora do muro, tu ia se preocupar. Não, eu estou preocupado, tanto é que eu estou na casa de Deus, mas ele mandou cantar. E ele começa, Deus é. Preste atenção que ele não foi, porque quem foi, foi, e quem foi não é. E ele não será, porque quem será também não é, vai ser. Então ele nem foi nem vai ser, ele é nosso refúgio e fortaleza. Estou sentindo Deus aqui. Socorro bem presente na hora da angústia. Deus está dizendo, está angustiado? Tem um socorro para você bem perto. Você que me assiste do outro plenário da tua casa, eu não sei o que sucede com você, mas receba esta palavra. Socorro de Deus vai chegar para você. Receba esta palavra. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Falando de socorro bem presente. Saímos de São Paulo uma certa feita, eu e um amigo meu, que já veio aqui, o Rogério, um amigo meu, já veio comigo aqui umas 2, 3 vezes. E o Rogério é da Igreja Batista. E eu costumo, quando eu vou falar dele, eu falo o Batista. Então só para tu entender, o Batista é o Rogério. Eu e ele no banco da frente do carro. E as irmãs do Cocó, 2. Minha mãe e a dirigente do Círculo de Oração, atrás. Então os irmãos entendem, né, irmão? Então, às vezes a gente queria conversar assim, nós falávamos até baixinho, porque o radar delas. A gente indo para Catanduva, quem conhece aquela região não entende o que eu vou dizer. Quando você vai para Catanduva pela Anhanguera, tu passou o pedágio de Limeira. Olha eu dando endereço de casa aqui. Aleluia. Quando você passa o pedágio de Limeira, dá 500 metros, você já sai da Anhanguera e pega a rodovia Washington Luiz. Ela começa ali e vai acabar muito longe. E essa rodovia que passa por Catanduva. Quando nós passamos o pedágio, eu falei para o Batista, varão, vai encostando para a direita que nós já vamos entrar ali, ó. Entrar ali. Aí ele foi dando seta para entrar para a direita. Aí eu falei para minha mãe e a irmã que estava no banco de trás, porque de quem eu falei elas conheciam. Falei, mãe, ó, se continuar reto aqui, nós vamos sair lá na casa da irmã fulana. Aí a irmã do Círculo de Oração perguntou para minha mãe, puxa vida, é verdade. E aquela nossa irmã, como é que ela está? Minha mãe disse, faz tempo que eu não falo com ela, irmã, mas até onde eu sei está tudo bem, graças a Deus. Está lá com os problemas dela, os probleminhas dela, mas está tudo bem tirando isso, né? Aí o Batista perguntou para mim, entra à direita, pastor, ou vai reto? Falei, não, entra à direita, reto é para ir na casa da irmã, que a gente conhece. Aí ele passou reto. Quando ele passou reto, eu falei, varão, mas onde tu vai? É para entrar à direita. Ele falou, me deu uma saudade dessa irmã. Mas você conhece a irmã? Não, mas só de ouvir falar me deu saudade. Aí eu olhei no relógio, irmão, 10 horas da manhã. Eu disse assim, varão, só para nós chegar na casa da irmã são 2 horas. Da casa dela para nós chegarmos em Catanduva são mais 3 horas. Ou seja, nós vamos chegar muito tarde em Catanduva. Ele falou, não, mas nós, é só para passar lá e dar um abraço, que deu saudade da irmã. Ainda brincou comigo e fomos embora. 12:00 chegamos na cidade. 12:00 encostamos na porta da irmã.
Quando encostamos na porta da irmã, identificamos, entramos no bairro dela. Quando eu identifiquei a casa, eu desci do carro, bati palma. Quando ela abriu a janela, ela deu um grito de glória e começou a chorar. Aí ela veio, abriu a porta da sala e veio chorando, mas chorando copiosamente. Nesse meio tempo, as irmãs já estavam fora do carro. O Batista, minha mãe, a dirigente do Círculo de Oração, e eu. Aí a minha mãe disse assim: irmã, em nome de Jesus, nos perdoa de vir na sua casa sem avisar. Ela disse: não é resposta de Deus, fica tranquilo, porque há 2 horas atrás eu estava com o joelho dobrado no pé da minha cama, dizendo: Deus, eu preciso de um socorro, nem que seja de longe, mas venha com muita pressa. Aí o Batista disse: que hora que foi, irmã? 2 horas atrás. Pois 2 horas atrás nós estávamos lá, vai reto ou vira direita? E eu vim aqui que eu gosto da senhora. Deus é socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Como não temer, irmão? Como não temer? Eu não sei do seu problema, eu sei do meu. E eu sei que o meu problema é temeroso. E o teu? Como não temer? Aí o texto vai dizer que no meio da guerra, Ezequias ainda escreve: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Tem que ser muito forte para mudar a terra. Ainda que os montes se abalem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio. Que rio? É o rio que está aqui, ó. Você entrou com o coração aflito, não é verdade, irmão? Quem sabe alguém entrou aqui até temeroso por alguma situação. Enfim, não importa, mas você sabe do que eu estou falando. Mas vem o primeiro louvor, vem o segundo louvor. Aí Deus toma a boca do anjo da igreja e diz: não, solta na banguela e deixa Deus trabalhar. É com guerra mesmo. Aí vai indo, e alegria. Quando você sai da igreja, entrou desse tamaninho, sai marchando que nem giga. É o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Por que tudo isso? Porque Deus está. Deus está no meio dela, não será abalada. Oh glória, é profético, receba essa profecia. Deus está. Perceba que no verso 1 o salmista vai dizer: Deus é. Verso 5, Deus está. E verso 9, Ele faz. Não, você vai dar esse glória amarelo, irmão? Eu vou repetir: Deus é, Deus está e Deus faz. Oh glória, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Não, desculpe do que eu vou dizer. Eu fiz umas anotações aqui, ó, versículo por versículo, e algumas palavras que Deus me deu aqui dentro do texto. Mas eu estou lendo aqui agora, eu sinto o Espírito de Deus falar comigo. Não precisa nem escrever, só ler que eu já estou falando. Oh, o Senhor dos exércitos está conosco. É profético. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai. Oh glória. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Você crê que esse mal está passando, irmão? O diabo quer amedrontar, quer prender crente, quer fechar a igreja, calar a boca da igreja, porque a única arma por enquanto que tem na terra é o clamor da igreja. E o diabo está querendo calar a igreja. Mas eu vi aqui a boca do profeta, e nós temos visto, parece que essa nuvem está passando, e antes dela começar a dar sinal que ia passar, eu vi pelo menos 3, 4 profetas dizendo: eu vou cessar isso. Oh glória. Vi profetas de Deus usar dizer: eu vou cessar, os dias disso já está contado. Perceba que ninguém tem perspectiva nenhuma, ninguém enxerga, ninguém sabe, ninguém viu de onde veio, ninguém sabe para onde vai, e nós já percebemos que o dia já está clareando. Deus está dizendo: vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra arco, corta lança, queima carro no fogo. E para nós, Senhor, no meio dessa guerra, Deus diz: aquietai-vos. Irmãos, preste atenção. Existe 3 males que afetam a humanidade. 3 males.
Existe mais, mas são 3 cabeceiras, como diz um senhorzinho lá em Catanduva, cabeceira, que está na ponta, que afeta a humanidade, que é a depressão, o estresse e a ansiedade. Depressão, estresse e ansiedade. Aqui não tem isso. Depressão, irmãos. O que é depressão? Excesso de passado. O que é estresse? Excesso de presente. O que é ansiedade? Excesso de futuro. Deus diz para nós assim, deixa as coisas que ficaram para trás. Vivo hoje, mas Deus, eu já estou preocupado com amanhã. E Deus está dizendo, entrego o amanhã na minha mão. 3 males que afetam a humanidade: estresse, depressão e ansiedade. Mas Deus reservou para nós nesta noite só para gritar no nosso ouvido dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado. Está perto isso, hein? Está perto isso, eu profetizo. Alguém aqui vai testificar, Deus falou e Deus cumpriu. Está perto isso. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso. Quantos dizem amém, irmãos? Saia daqui debaixo desta palavra. E a Bíblia vai dizer, para encerrar: enquanto Ezequias separou os garganta fiada, os de vozes aguda, para gritar dentro do templo, começou um rebuliço no arraial do inimigo lá fora. Eu vou repetir, não precisa da glória, você entender já é um grande passo. Enquanto os das vozes altas começou a gritar aqui de dentro, o inimigo começou a escutar lá de fora. Porque eu tenho uma notícia para alguém aqui: enquanto você chorar, ele vai continuar a latir, mas se você começar a cantar, o louvor daqui de dentro o inimigo ouviu lá de fora. Eu vou repetir: o louvor aqui de dentro o inimigo escutou lá de fora. Eu quero te dar uma notícia: não interessa onde é o teu trabalho, não interessa onde é o hospital, não interessa onde é a tua casa, não interessa onde mora o problema. Deus está dizendo: você me adora aqui e o inimigo vai escutar a voz de júbilo lá. Diz o texto que Deus mandou um anjo. Quantos anjos, irmão? Mas só tinha um? Não, Deus falou, manda um. Para esse aqui, o que tem lá, resolve. Quantos tinham lá inimigos cercados no arraial, irmão? 185 mil. 185 mil? Sim. E para o Senhor resolver, Deus, um anjo. É verdade, varão. É poder demais, irmão. Lambeu 185 mil. E não é que o anjo que ele mandou só podia lamber 185, é que só tinha 185, irmão. Se tivesse mais, ia todo mundo para o mesmo lugar. A espada ia passar cortando em todo mundo. Quando Senaqueribe viu a cena, correu para o altar do Deus dele. Só que tem uma coisa: Senaqueribe abriu a boca e tocou onde não era para tocar. Senaqueribe, na hora da afronta no pé do muro, ele disse assim: não deixe Ezequias enganar vocês acerca do vosso Deus não, viu? Vosso Deus é pequeno demais. Não deixe Ezequias ficar ludibriando vocês não, dizendo assim: o nosso Deus venceu o Faraó e os seus guerreiros. Fala para Ezequias, falar para vocês que nós também vencemos o Egito. E é a nação mais fraca que nós lutamos, é a do Egito, que é a que vocês venceu. Vencemos nações muito mais poderosas. Vencemos nações onde os deuses das nações são muito mais ovacionados. Fica tranquilo, o que vocês venceram para nós foi o mais fraco, foi café pequeno. Deus diz: fica tranquilo que eu vou descer lá no teu arraial. Porque ficam te chamando de crentinho, ficam te chamando de bitolado, fica te chamando de cafona e de quadrado. Deus está falando com alguém aqui. Se você der ouvido para essas palavras, vai entrar como uma flecha e vai te matar. Viu? Alguém diz: depois que foi para a igreja dos irmãos, virou crentinho e santarrão. Deus está dizendo: você está no lugar certo. Enquanto você me adora aqui, eu vou descer lá e fechar a boca do teu acusador. Oh, glórias ao nome de Jesus. O texto diz que Senaqueribe estava dentro da casa do Deus dele. Os próprios filhos chegaram e ceifaram o próprio pai. Ou seja, se cumpriu o que disse Deus. Não vai jogar uma lança, não vai lançar uma flecha. Ezequias, guarda as tuas armas, porque você não vai precisar usar um escudo. Por quê? Porque eles não vão jogar nada aqui. E detalhe: pelo caminho que eles vieram, eles vão voltar. Você pode dar um glória melhor do que esse? Eu quero louvar a Deus pela sua vida.
Diante de uma situação como essa, Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu quero crer que não tinha palavra melhor para esta noite. É uma palavra profética. O medo pode estar tentando nos cercar, mas Deus está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantos dizem amém? Quantos podem aplaudir a Jesus?